No vídeo de hoje, vamos explorar o fundo PATL11, um fundo focado em imóveis logísticos e industriais, que distribuiu 57 centavos por cota, em julho de 2024, o que equivale a quase 1%, com base na sua cotação. Vamos discutir os pontos que chamam atenção no relatório de julho de 2024. Fique até o final para entender se este fundo pode ser uma boa opção para o seu portfólio. Sou o Oliver e lhes convido para mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. O fundo imobiliário PATL11 tem como objetivo proporcionar renda e, eventualmente, ganho de capital aos seus investidores. Para alcançar essa meta, o fundo direciona seus recursos para investimentos diversos, que precisam seguir algumas regras estabelecidas. Primeiramente, o fundo deve investir, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido de 5 formas principais. Investimentos diretos em imóveis logísticos ou industriais que já estejam construídos ou ainda em fase de construção, desde que localizados no Brasil. Além disso, o fundo pode adquirir direitos reais sobre esses imóveis. Participações em cotas de outros fundos imobiliários que também apliquem, direta ou indiretamente, ao menos 2/3 do seu PL em imóveis, utilizando estruturas como sociedades de propósito específico que estejam voltadas ao setor imobiliário. Investimentos em fundos de participações de sociedades de propósito específico com foco no setor imobiliário. Certificados de recebíveis imobiliários. E, por fim, outros ativos mobiliários regulamentados pela Instrução CVM número 472. O fundo iniciou suas atividades em agosto de 2020 e, até o momento, emitiu mais de 4,9 milhões de cotas. Ele opera sob o Código de Negociação PATL11. A gestão é realizada pela VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A., e a administração e escrituração estão a cargo da Vors Limitada. Além disso, o fundo cobra uma taxa de administração total de 1,13% ao ano, calculada sobre o valor de mercado, um regime que começou a ser aplicado a partir da inclusão do fundo no índice FIX, em janeiro de 2021. Em julho de 2024, o fundo obteve um resultado aproximado de 60 centavos por cota. Com o objetivo de manter uma distribuição constante, parte desse resultado foi retida, formando uma reserva não distribuída, resultando em uma distribuição efetiva de 57 centavos por cota aos cotistas. Durante esse mês, não houve mudanças significativas na carteira de locatários, mantendo-se uma vacância física de 2,7%, o que corresponde a 4.104 metros quadrados desocupados no ativo Ribeirão das Neves. A equipe de gestão continuou prospectando ativamente novos locatários tanto para esses espaços vagos quanto para as áreas que estão previstas para desocupação em setembro de 2024, no ativo Jundiaí 2. O prazo médio dos contratos vigentes era de 2,1 anos. Em julho, o fundo recebeu a totalidade da receita imobiliária esperada, e não apresentou inadimplência. Os números financeiros destacados incluem um patrimônio líquido de R$ 490,9 milhões e um valor patrimonial da cota de R$ 98,34. O valor de mercado, market cap do fundo, era de R$ 304,5 milhões e a cota de fechamento estava em R$ 61. O indicador preço por valor patrimonial estava em 0,62x, ou seja, um desconto de 38% frente a seu valor patrimonial, e o volume médio diário de negociação foi de R$ 400 mil, com 25.904 cotistas registrados. Em julho de 2024, o fundo distribuiu 57 centavos por cota, mantendo o mesmo valor de junho de 2024. O dividend yield anualizado pelo valor patrimonial permaneceu em 7%, enquanto o dividend yield anualizado pelo valor de mercado se manteve em 11,2%. Quando se observa o desempenho da cota do fundo na B3, nota-se uma desvalorização acumulada de 12,4% desde agosto de 2020. Em contraste, o CDI líquido acumulado registrou um crescimento expressivo de 34,4% no mesmo período. Já o IFIX apresentou um desempenho positivo, com alta de 24%. Isso mostra que, apesar de manter uma política de distribuição de dividendos estável, a cota do fundo tem sofrido uma performance inferior em relação ao CDI e ao IFIX, dois benchmarks relevantes no mercado. Portanto, a consistência nos dividendos pode ser um atrativo para investidores focados em geração de renda, mas a queda do valor da cota em comparação ao IFIX e CDI sugere que os investidores devem considerar esses fatores ao analisar o fundo. Em julho de 2024, a liquidez do fundo apresentou um volume negociado diário médio em torno de R$ 400 mil, uma queda significativa em comparação com os meses anteriores, onde os volumes estavam mais altos, especialmente no início do ano, que chegou a pouco mais de R$ 1 milhão. Essa redução no volume negociado coincide com a queda no preço da cota, que estava em aproximadamente R$ 60 em julho de 2024, após uma tendência de queda acentuada desde janeiro de 2024, quando o preço das cotas estava próximo de R$ 70.
O número de cotistas, no entanto, continuou a crescer, atingindo 25,9 mil em julho de 2024, um aumento contínuo desde agosto de 2023, quando o fundo tinha 24,6 mil cotistas. Esse crescimento no número de investidores, apesar da queda no preço e na liquidez, pode indicar um interesse contínuo no fundo, possivelmente devido à atratividade dos dividendos distribuídos, mesmo em um cenário de desvalorização da cota. A carteira de ativos apresentada mostra uma distribuição detalhada dos imóveis geridos pelo fundo. O portfólio é composto por 4 ativos principais localizados em Itatiaia, Ribeirão das Neves e Jundiaí, divididos em 2 empreendimentos. Cada ativo representa 100% de participação do fundo, somando ao todo 151.130 metros quadrados de área bruta locável, ABL, também totalmente detida pelo fundo. Em termos de locatários, os imóveis têm um total de 7 inquilinos, sendo Itatiaia o ativo com maior ocupação, com 3 locatários distribuídos em 105.579 metros quadrados de ABL. A vacância física total do portfólio é de 2,7%, com destaque negativo para o imóvel de Ribeirão das Neves, que possui 15% de vacância, enquanto os demais estão 100% ocupados. O prazo médio remanescente dos contratos de locação é de 22 meses, com Ribeirão das Neves apresentando o maior período, 37 meses, e Jundiaí 2, com o menor, 2 meses. No que diz respeito à geração de receita, Itatiaia contribui com a maior fatia, representando 53% da receita total, seguido por Ribeirão das Neves, 36%. Jundiaí 1 e Jundiaí 2 somam 11% da receita restante. Esses dados fornecem uma visão clara da estabilidade e das perspectivas de curto prazo da carteira de ativos, destacando-se pelo baixo índice de vacância e a significativa concentração de receita em 2 ativos principais. Mais abaixo, o relatório mostra a alocação por localização. 11% está em um raio de 60 km de São Paulo. 36% está em Ribeirão das Neves, e a maior parte, 53%, está em Itatiaia. A alocação por classe está 100% como classe A. Alocação por ativo. A maior parte da receita, 53%, está concentrada em Itatiaia. Isso sugere que este local desempenha um papel crucial no portfólio do fundo, possivelmente por sua localização estratégica ou por uma operação importante instalada ali. Entretanto, essa concentração também representa um risco, já que qualquer problema localizado em Itatiaia pode impactar significativamente a receita global. Por outro lado, Ribeirão das Neves, com 36% da receita, oferece uma segunda grande fonte de retorno, criando um equilíbrio, mas ainda assim, a diversificação entre localidades poderia ser maior. Os ativos em Jundiaí 1 e 2, somando juntos apenas 11% da receita, indicam uma menor dependência dessas unidades, mas também sugerem que há menos diversificação do que seria ideal. Alocação por segmento de locatários. Nota-se que a diversificação entre os segmentos de locatários, logística, 36%, eletrodoméstico, 34% e alimentício, 30%. Essa distribuição relativamente equilibrada é positiva, pois dilui o risco entre diferentes setores da economia. A predominância do setor de logística pode indicar uma aposta no crescimento do comércio eletrônico e na necessidade contínua de infraestrutura para transporte e armazenamento, o que é uma tendência crescente e resiliente. Alocação por inquilino. Olhando para os inquilinos, percebe-se uma concentração considerável em 2 grandes players, SEB, G200, com 31% e BRF com 30%. Embora essas empresas sejam provavelmente financeiramente estáveis, a dependência significativa delas pode representar um risco caso alguma delas decida não renovar seus contratos ou enfrente dificuldades financeiras. A presença de outras empresas como Multiterminais, 19%, e Refrisol, Solística, Postal Log e Xerox, somando 20% juntas, indica alguma diversificação, mas o fundo poderia se beneficiar de uma distribuição ainda mais equilibrada. Alocação por natureza dos contratos. O dado que mais chamou a atenção foi a alta proporção de contratos atípicos, 80%. Isso é um bom sinal, pois esses contratos geralmente oferecem maior estabilidade e previsibilidade de receita, com menos chance de vacância e renegociação forçada. Os contratos típicos representam apenas 20% da receita, o que pode ser visto como uma proteção adicional contra oscilações no mercado imobiliário. Alocação por indexador. A quase totalidade dos contratos, 94%, está indexada ao IPCA, o que significa que as receitas estão protegidas contra a inflação, um ponto positivo em um cenário econômico incerto. No entanto, o investidor pondera sobre o risco de uma possível deflação, ainda que improvável. A pequena exposição ao IGPM, 6%, pode ser vista como uma diversificação, mas poderia ser ampliada dependendo das condições de mercado. Mês de reajuste dos contratos. Por fim, observa-se que os reajustes estão concentrados em meses específicos, com destaque para março, 37%, e setembro, 30%. Essa concentração pode gerar picos de receita ou custos, dependendo das condições de mercado nesses períodos.
Entretanto, a ausência de reajustes em muitos meses pode ser uma oportunidade para renegociar melhores termos ou diversificar ainda mais esses reajustes ao longo do ano. Nesta página, podemos perceber alguns aspectos críticos que podem impactar o desempenho do fundo no médio e longo prazo. Vacância física e gestão ativa. A vacância física de 2,7% no fundo, correspondente a 4.104 metros quadrados em Ribeirão das Neves, é um ponto de atenção, mas não alarmante. Nota-se que a equipe de gestão está proativamente buscando novos locatários para esses espaços, bem como para os espaços que serão desocupados em setembro de 2024 no ativo de Jundiaí 2. Esse esforço demonstra uma abordagem ativa da gestão, algo que os investidores valorizam, pois garante uma ocupação estável e a continuidade da receita. Vault e segurança dos contratos. Com um vault de 2,1 anos, avalia-se que o fundo possui um horizonte de estabilidade razoável, mas que é essencial começar a planejar a renovação ou substituição dos contratos que estão próximos do vencimento. A ausência de inadimplência no mês também é um sinal positivo, indicando que o perfil dos inquilinos é sólido, o que reforça a segurança do fluxo de caixa. Vencimento dos contratos de locação. Ao olhar para o gráfico de vencimento dos contratos, percebe-se uma concentração significativa de vencimentos em 2026, 57%, e 2027, 30%. Esse fato pode representar um risco, pois um grande número de contratos renegociados ao mesmo tempo pode aumentar a pressão por condições desfavoráveis, especialmente se o mercado estiver em baixa. No entanto, também oferece uma oportunidade para renegociar contratos em bloco, possivelmente com termos mais favoráveis, se o mercado estiver aquecido. Revisional dos contratos de locação. Os dados sobre o revisional dos contratos indicam que 52% dos contratos serão revisados em 2026 e 30% em 2027, o que coincide com a concentração dos vencimentos. Percebe-se que essa situação poderia ser tanto uma oportunidade quanto um risco. Se a inflação ou outros fatores econômicos forem favoráveis, o fundo poderá aumentar sua receita significativamente. Por outro lado, uma situação econômica desfavorável poderia forçar a manutenção de aluguéis em níveis mais baixos ou até mesmo reduzi-los. Histórico da vacância física. A queda na vacância física de 6% para 3% ao longo de 2023, até julho de 2024, é um sinal positivo. Isso sugere que a gestão está conseguindo preencher espaços vagos com eficácia, o que é crucial para manter a receita estável. A estabilização da vacância em 3% nos últimos meses reforça a confiança na capacidade da equipe de manter o fundo operando de forma eficiente. Diante disso, podemos considerar que o fundo está em uma posição relativamente sólida, com uma gestão ativa que parece estar ciente dos desafios e oportunidades à frente. A concentração de vencimentos de contratos em 2026 e 2027 deve ser monitorada de perto, e o sucesso na renegociação desses contratos será um fator determinante para o futuro desempenho do fundo. A proatividade da equipe na prospecção de novos inquilinos é encorajadora, e a manutenção de uma baixa vacância física é um bom indicador da resiliência do fundo em frente a possíveis turbulências econômicas. A receita imobiliária potencial do fundo, caso todo o portfólio estivesse 100% locado, seria de 74 centavos por cota. No entanto, a vacância atual gerou uma perda de 5 centavos por cota, enquanto carências e descontos somaram 1 centavo por cota. No mês mais recente, a receita imobiliária efetivamente recebida foi de 69 centavos por cota. O resultado total do fundo ficou em aproximadamente 60 centavos por cota, após a dedução de 2 centavos referentes às despesas imobiliárias e de 7 centavos em despesas operacionais. Esse valor também incluiu um acréscimo de 1 centavo proveniente de receitas financeiras. Dessa quantia, 3 centavos por cota foram retidos em reserva de lucro, com o objetivo de garantir a linearidade nas distribuições futuras. Ao final, os cotistas receberam uma distribuição de 57 centavos por cota. Esses dados ajudam a esclarecer o desempenho financeiro do fundo imobiliário, ressaltando a importância de manter o portfólio totalmente ocupado e gerenciar de forma eficiente as vacâncias e os descontos para maximizar a receita e os resultados distribuídos aos investidores. Na demonstração dos resultados, temos que no mês de julho, o fundo teve receita imobiliária de 3,4 milhões, o que equivale a 69 centavos por cota. Cerca de R$100 mil em despesas imobiliárias, que equivale a 2 centavos por cota. R$400 mil em despesas operacionais, que equivale a 7 centavos por cota, totalizando R$500 mil, que no relatório implica em 10 centavos por cota, onde na verdade seria 9. Como não temos dados precisos, podemos entender que houve arredondamento. O resultado operacional foi de 3 milhões, que equivale a 59 centavos por cota. O relatório informa que 1 centavo veio advindo de resultado financeiro líquido, porém não informa ao certo o quanto em reais foi o mesmo. Conforme já tínhamos comentado, o fundo deduziu cerca de R$200 mil, que equivale a 3 centavos de reservas de lucro e distribuiu cerca de 2,8 milhões, que equivale a 57 centavos por cota. Os ativos do portfólio do fundo, juntamente com seus respectivos inquilinos, são apresentados mais abaixo. Caso seja necessário, é possível pausar para analisar os detalhes com mais cuidado.
Vale ressaltar a exposição relevante do fundo nos ativos situados em Itatiaia, no Rio de Janeiro, e em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o PATL11 encontra-se cotado a R$ 60,29, tem um bom dividend yield de 11,79% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Quando as cotações diminuem, é natural que o resultado dessa divisão seja um percentual mais elevado. E isso podemos ver na variação da cota, que está despencando cerca de 11,22%, considerando os dividendos pagos. O fundo tem liquidez diária de cerca de R$ 382 mil, possui um P sobre VP de 0,61, indicando que está com um desconto de 39%. Na minha opinião, o fundo imobiliário PATL11 apresenta um bom potencial para investidores focados em renda passiva, com distribuições consistentes, como 57 centavos por cota em julho de 2024. A predominância de contratos atípicos e a indexação ao IPCA garantem previsibilidade e estabilidade na receita. No entanto, a queda acumulada de 12,4% no preço das cotas e a concentração de receita em dois ativos principais e grandes inquilinos representam riscos importantes. A vacância física é baixa, mas a gestão precisa ser ativa para preencher espaços vagos e lidar com a proximidade dos vencimentos contratuais. Além disso, a liquidez reduzida pode ser um ponto negativo para alguns investidores. Assim, o fundo pode ser uma opção atrativa para quem busca geração de renda, desde que ciente dos riscos envolvidos. Esta não é uma recomendação de investimento, e cada decisão deve ser baseada no perfil de risco e objetivos individuais dos investidores. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos e compartilhe com seus amigos investidores. Agradecemos pela sua atenção e até breve.